Olá, vamos continuar o nosso estudo do livro Nefesh HaHaim, mas está no capítulo 20. Faltam 3 capítulos para a gente acabar o primeiro portão do livro, que vem falar sobre o ser humano. E aqui ele vai fazer primeiro um resumo e explicar realmente o mecanismo, como funciona, da reconexão entre as 3 partes da alma, se o ser humano ele rompe, né? Ele erra, ele peca. Ele vai explicar, então, vou explicar agora as particularidades da ordem do concerto, que você consegue se reconectar. E tudo isso vem através da tchuvá, do arrependimento. Porque quando a pessoa ela erra no aspecto da nefesh, ou seja, faz um ato errado, mesmo que esse ato ele gere, que seja rompida a conexão entre o ser humano e Deus, né? E a pessoa, então, ela está na impureza, mas se ela se confessa através de palavras com Deus, para Deus, de forma verdadeira, com profundidade do coração, não, né? Falei, não é robótico, ele realmente falou, confessou para Deus, Be'akimata Svatav, como ele usou os movimentos do lábio dele, que isso tem a ver com a ação, e também ela fala que tem a ver, né, expressa palavras que tem a ver com rua, ele desperta, então, através da voz e das palavras, algo até lá em cima, nos mundos espirituais. Então, ele consegue gerar que lá de cima venha uma santidade descendo, desde a raiz da Neshama dele, e assim da Neshama chega no Ruach, e do Ruach ela consegue brilhar uma luz grande que influencia a Nefesh que está desconectada. E através disso, mas através da conexão que ainda existe entre a Nefesh e a Ruach, que lembra que eu falei que uma parte, a parte de cima, como vem por cima, da parte inferior do Ruach ainda está conectada, então através dessa pequena conexão que sobra, consegue influenciar a Nefesh, e assim consegue acabar, essa luz vem, consegue exterminar todo o mal, toda a impureza, todas as cascas que estavam nessa Nefesh, porque ela se desconectou, e assim então restabelece a conexão entre a Nefesh e o Ruach, e assim o ser humano se conecta novamente a Deus. Agora, se o ser humano errou no aspecto do Ruach, ou seja, com um pecado ligado à fala, por exemplo, falar maledicência, mal do próximo, ou mentir, falou coisas que não são boas, ou qualquer coisa ligada a Ruach, ou então ela deixou de, aqui acho que é mais judeu, deixou de estudar a Torá, ele faz com que a força da impureza consiga subir até o nível do Ruach, que é muito grave. Deus nos salve. E óbvio que se chegou até o Ruach, a Nefesh também não está tão correta assim, está ruim também. Porque toda a influência da Nefesh vem do Ruach. Então se o Ruach está impuro, a Nefesh também vai estar impura. Não vai conseguir receber a vida, a influência, a luz do Ruach como deveria. Mas se a pessoa ela realmente está com dor na consciência, né, ela se arrepende do fundo do coração, né, de verdade, de forma sincera, e ela pensa sobre, olha o que eu pequei, olha a gravidade do meu pecado, como está escrito, como está escrito em Eichá, em Lamentações 2:13, grita o seu coração para Deus, grita o coração para Deus, né? E ele pensa, pensamentos de tchuvá, e a gente sabe que no pensamento é onde vem o brilho da Neshama, como já explicou nos capítulos passados, então ele desperta lá em cima também uma influência e um acréscimo de santidade de luz da raiz da Neshama, e da raiz da Neshama chega na Neshama, e na Neshama ela brilha sobre o Ruach, e aí esse brilho ele quebra todas as impurezas, e aí ele vai purificar o Ruach. E como se fosse novinho em folha, e assim o Ruach vai voltar a influenciar para a Nefesh, e a Nefesh também vai estar renovada, como se fosse que nunca teve pecado antes. Essa é a tchuvá. Agora, se o ser humano ele pega nos pensamentos que não são puros, e ele gera, através disso, que as luzes que brilham da Neshama não brilhem mais sobre a cabeça dele, né? Causando mal a ele mesmo, como já foi dito antes, a ledez escritural, como ele pode renovar? Através do estudo da Torá. Então, ele estudando a Torá de uma forma mais profunda,
com a profundidade do seu intelecto, do seu entendimento, o máximo possível, ele consegue despertar a santidade lá em cima na raiz da Neshama, e essa raiz da Neshama, a santidade vem para a Neshama, e assim ela volta a brilhar com toda a sua luz. E assim a pessoa consegue ter mais inteligência para a Torá, e mais santidade, mais discernimento, entender segredos da Torá, o metoque do chave horas da terra. E é óbvio que essa santidade vai ser repassada depois para o Ruach e depois para a Nefesh. Ele vai falar o seguinte: por isso que os sábios eles falam em Masechet Shabbat 119b, todo aquele que responde Amém, Yesh Meir Abba Mevorah, ou seja, Amém, que seu nome seja grande e abençoado com toda a sua força, é cortado todo mau decreto. Todo mau decreto acaba, ou seja, tudo que tiver de ruim decretado, ele consegue quebrar todos esses maus decretos, né? Rasgar todos os maus decretos, falando essa frase com toda a força. E aí ele vai explicar o motivo, porque óbvio que essa frase, que Amém, que seu nome seja abençoado, grande e abençoado, óbvio que em hebraico faz mais sentido, só estou traduzindo aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, é óbvio que isso é um louvor a Deus. E através desse louvor você consegue pegar as santidades e luzes lá de cima e influenciar todos os mundos. E aí ele vai explicar por causa disso, através das palavras aqui, que ele Elam seria do mundo mais elevado, Olomei são os dois mundos, e Almaiá é o mundo das ações. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, tá bom? Vamos continuar. Então isso, e aí essa luz ela vem e consegue exterminar, acabar com todo o pecado, toda a impureza, tudo que a pessoa fez, como se fosse que nunca existiu. E esse é o princípio da teshuvá verdadeira. E por isso então são perdoados todos os pecados. Por isso que a teshuvá funciona, porque volta a luz e consegue apagar com essa luz todos os pecados. E assim ele vai terminar esse capítulo contando a história de Adam Arishon, do primeiro ser humano, que fala nossos sábios, no traslado de Avodah Zarah 8a, Shoshem Akriv Adam Arishon, Kanotav Kodmo Leparsotav, que o touro, a vaca, que o Adam Arishon ele sacrificou para Deus, os chifres dele vinham antes de suas patas, vamos dizer assim, os sábios falam isso, óbvio que tem um segredo muito grande nisso, ou seja, quer dizer o seguinte, que Adam Arishon, depois que ele pecou, comeu o fruto proibido, foi expulso do jardim do Éden e tal, ele fez um sacrifício de perdão para Deus. E falam os sábios que era um animal diferente, que era um boi com um chifre só. E não que o boi geralmente tem 2 chifres, era um chifre só no meio da testa. Talvez daqui venha a lenda do unicórnio, né? Alguma coisa assim. Um boi com um chifre só. E aqui vai falar que o que Adão sacrificou, o chifre vinha na frente das patas. E ele vai explicar o seguinte, que Adão ele queria consertar o que ele estragou, ele queria construir o que ele destruiu, ele queria aproximar o que ele afastou, ele queria unificar o que ele dispersou, com muita pureza e santidade nos seus pensamentos e nas suas intenções. E a ideia do chifre quer dizer que são os mundos mais elevados, é que é primeiro trazer forças dos mundos mais elevados. Dimiona Karnaim, que é comparado ao chifre. Shoresh Nishmatom, que é a raiz, aqui na alusão é a raiz da alma. O Misham e assim ela vinha para o Ruach e para o Ruach para a Nefesh. E assim consertar todos os órgãos, desde a cabeça até os pés. Então quer dizer que o chifre vinha antes das patas, as patas quer dizer que seria a parte mais material do ser humano, mais baixa do ser humano, então quer dizer que Adão ele queria purificar, né, corrigir desde o chifre até as patas, ou seja, toda a alma, toda a estatura dele. Isso que está escrito em Kohelet, quer dizer, o Midrash sobre Kohelet 7, que a planta do pé, do calcanhar do Adão, ele ofuscava o sol, o brilho do sol. Quer dizer o seguinte, que mesmo o sol, que é a coisa que mais iluminava, o Adam Arishon antes do pecado, o pé dele, que era a parte mais baixa, iluminava muito mais do que o sol. Quer dizer o seguinte, que a luz conseguia vir desde a raiz da alma dele até o calcanhar, ou seja, até a Nefesh, a parte mais baixa da Nefesh, né? De uma luz muito mais intensa do que a gente conhece nesse mundo, e esse era o nível de Adam Arishon
antes do pecado, e depois que ele pecou, ele tentou corrigir isso através do sacrifício que foi descrito aqui. Então, a gente acabou, faltam 2 capítulos. Então, capítulo que vem a gente vai falar sobre os patriarcas antes de receber a Torá, e no último capítulo a gente vai falar sobre depois que a Torá foi dada para o mundo através de Moisés, o que mudou.